Olá, seja você do bom dia ao boa noite. Nós iremos agora fazer a correção da atividade proposta. Bom, o nosso tema é plano cartesiano, então nós vamos identificar os elementos nesse plano cartesiano. Para identificar o plano cartesiano, nós vamos ter o seguinte. Marrone, qualquer dúvida é só perguntar aí, tá? Então aqui nós temos o seguinte, nós temos que identificar quais são as coordenadas. O que são coordenadas? As coordenadas é o endereço, é como identificar a posição de cada elemento que está aqui. Nesse caso, nós temos aqui os elementos, os pontos A, B, C, D e E. Então, como é que nós iremos identificar isso? As coordenadas, elas sempre vão vir da seguinte forma, eles vão vir com um valor para x primeiro e depois outro valor para y, tá? Então, sempre nós iremos trabalhar com esses dois valores, um valor para x e um outro valor para y, ok? Então, sempre olha primeiro a reta x. Quem é a reta x? A reta x é esta aqui, ó. Essa que está na horizontal, tá? Então, essa reta aqui é o eixo x, também chamada de abscissa. Aqui eu vou olhar o y, também chamado de ordenada, eixo OY ou ordenada, eixo X, eixo Y. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto. Qual é o ponto da nossa coordenada aqui? Vamos colocar aqui o nosso ponto A. Quem é o nosso ponto A? O nosso ponto A, ele está onde? Observa aqui, ó. Olha o primeiro aqui. Aonde é que está o ponto A? Está aqui, ó. Então, aqui é o zero. 0, 1, 2, 3, 4. Então, o valor de x é 0 e o valor de y é 4. Tá? Então, a gente tem assim, ó, 0 para x e... Então, eu vou colocar assim, ó, 0 para o valor de x e 4 para o valor de y. Tá? Então, observe que por que 0 e 4? Ó? Aqui eu estou olhando x. Então, o ponto A é esse, correto? Então, onde que ele está localizado aqui? Ó? No 0. E quando eu olho para essa reta, onde é que é o ponto? Esse ponto aqui no 4. Então, 0 e 4. Vamos fazer a letra B. Então, aonde é que está localizado o ponto B? Olha aqui, ó, nessa reta x, play. Ele está no 2. Então, o valor de x é 2. E o valor de y? Para cima ou para baixo? Para cima. Quantas casas para cima? Uma casa. Então, esse aqui é o valor de B. Então, aqui eu tenho 2 e 1. Esse é o ponto que a gente tem aqui, né? Para o valor de B. Então, ó, B está aqui, ó. 2 de x e 1 de y, tá certo? Agora, vamos fazer a letra C. Então, aonde é que está a letra C? Coloca assim, C igual, abre parênteses, é a coordenada. Então, olha aqui, ó. Aonde é que está C? Opa, parei 2. C está aqui no 2, correto? E o valor de y? 2 é o valor de x. E qual é o valor de y? Para baixo aqui, menos 4. Então, o valor de C é 2 e menos 4. Então, vou escrever 2 e menos 4. E fecho parênteses, tá? Então, esse é o endereço. Então, com o endereço, ninguém perde. Todo mundo vai achar o endereço corretamente do ponto C, que é o ponto 2 e menos 4. Tá? Agora, nós iremos procurar o valor do ponto D. Quem é o valor do ponto D? Olha onde que eu estou aqui com o D aqui, ó. Olho sempre aqui o eixo X. Achei o quem? Achei o menos 3. Então, menos 3 aqui, o D está no menos 3, tá vendo? E o valor de Y? Eu olho o Y nessa reta aqui. Então, menos 3 para X, é o primeiro que eu coloco, sempre é o valor de X. E depois eu vou colocar o valor de Y, que é menos 4. Tá vendo aqui, ó? Menos 3, menos 4. Essa aqui é a coordenada do ponto D. Menos 3 e menos 4. Ok? Agora a gente vai corrigir, vai fazer, né, a letra E. Onde é que está o ponto E? Lembra sempre, ó, procura aqui primeiro, depois esse. Então, primeiro, olha aqui. Aonde é que está o ponto E? Vou andando, parei. O ponto E está aqui, ó, no menos 2. Então, o ponto E está no menos 2 para x. Ele está para cima ou para baixo? Ele está para cima. Quantas casas? Uma, duas. Olha aqui, ó.
Então, o valor de y é 2, o valor de x é menos 2 e o valor de y é 2. Então, este caso aqui, esse aqui é o endereço do ponto E, menos 2 e 2. Certo? Então, aqui a gente respondeu, essa aqui é a resposta da primeira questão. Agora, a gente vai fazer a segunda questão, tá certo, Marrone? A segunda questão, ele fala o seguinte: qual é o... Deixa eu só colocar aqui na mesma ordem aqui para a gente estar organizando. A questão número 2, ele fala bem assim, olha, qual é a área e o perímetro desta figura aqui? Então, a gente tem duas perguntas. Perímetro é uma pergunta, né? Perímetro. Essa é a nossa primeira pergunta. O que é o perímetro? Perímetro é o tamanho da delimitação do desenho, né? O quanto esse desenho aí está ocupando de espaço assim, em forma linear, ou seja, uma linha. Já a área, a gente vai perguntar bem assim, quantos quadrados tem? Então, são duas perguntas na mesma questão. Então, aí, a área, quantos quadrados está ocupando? Né? Então, a área sempre a gente vai utilizar quadrado, mesmo que seja um círculo, a gente vai utilizar quadrados para verificar o quanto de espaço ele está ocupando, tá? Então, perímetro é esta linha aqui por fora. Qual é o tamanho desta linha por fora? Vamos lá. Aqui eu tenho esse valor aqui embaixo, né? Então, é só a gente escrever aqui, ó. Vamos aqui. Qual é o tamanho dessa linha aqui? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3. Esse é o tamanho dessa linha. Qual é o tamanho dessa linha aqui? 2. Qual é o tamanho dessa linha aqui? 3. Qual é o tamanho dessa linha aqui? 2. Olha aqui, ó. 1. Tá vendo aqui, ó? 1, 2. Ó, de 3 para 1 é só 2, né? Então, aqui, ó. 1, 2. E aqui, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Mas o perímetro, o que que é? O perímetro é a soma desses valores. Então, eu tenho 3 mais 2 mais 3 mais 2. Certo? Eu vou somar todos os lados. Então, nesse caso, vai ser 10. 10 unidades de comprimento. Então, a gente tem que colocar assim, ó. Quem é o perímetro? O perímetro é 10 unidades, porque eu estou somando 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. 10 unidades de comprimento, tá? Se aqui for centímetro, é 10 centímetros. Então, a gente vai colocar unidades de comprimento aqui para poder ficar legal, tá? Então, aqui a resposta é 10 unidades de comprimento. Vou botar só U, tá? Okay? Então, 10 unidades de comprimento. Esse U aqui, deixa eu botar esse U minúsculo, porque para ficar mais bonitinho. Agora, a área. A área, quanto é que está ocupando, né? Ou seja, quantos quadradinhos está ocupando aqui? Então, a gente vai verificar o seguinte, quantos quadradinhos está ocupando? Aqui eu estou ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou ocupando aqui, essa região aqui tem 6 quadradozinhos. Opa, saiu um pouquinho. Né? Essa região aqui, ó, ela tem 6 quadrados sendo ocupados. Né? Eu estou contando aqui, ó, quantos quadradinhos tem aqui? Ó? 6 quadradinhos sendo ocupados aqui dentro. Tá? Mas como é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, quando é um quadrilátero, eu posso pegar o comprimento e multiplicar pela largura. Então, a área, nesse caso aqui, a área vai ser o seguinte, 3 vezes 2. Tá? Então, a área vai ser 3 vezes 2. Bom, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, significa que a área, quantos quadrados está sendo ocupado? O perímetro é o comprimento da linha por fora. E a área, quantos quadrados está sendo ocupado? Nesse caso, eu estou ocupando aqui 6 quadradinhos, né? 3 vezes 2, 6. Então, a nossa resposta é 6 unidades de área. Quando a gente fala unidades de área, a gente geralmente coloca quadrado, tá? Então, 6 unidades de área. Por que a gente coloca quadrado? Porque a gente está falando desses quadradozinhos aqui, ó. Tá certo? Então, desses quadradozinhos aqui, eu tenho 6 quadradozinhos, por isso 6 unidades quadradas. Então, Marrone, essa foi a atividade a número 1, tá? Os colegas que não puderam estar aqui conosco agora para esta correção da atividade que eu enviei, vai colocar o nome, tá? Abaixo aqui na descrição do YouTube, anote aí nos comentários,
para que possa ser registrada a presença assíncrona de vocês, ok? Marrone, obrigado. Se tiver, vou interromper a gravação para você fazer as perguntas, tá certo?